E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar na dinâmica aqui, trabalhando agora a força elástica com vocês. Força elástica, força essa, moçada, que envolve o quê? Corpos elásticos. Ah, tá, força elástica, corpos elásticos, já entendi, beleza. Mas o que é um corpo elástico? Um corpo que possui elasticidade? É um corpo que é capaz de se deformar, mas é capaz de retornar, de restaurar o seu formato original. Então, um agente externo provocou deformação, mas deixando de existir esse agente externo, tá, o corpo consegue restaurar o seu formato original. Então ele possui elasticidade, né? Essa elasticidade está diretamente relacionada com a sua composição, né? Com a elasticidade atômica, né? Molecular. Opa, a molécula se distende, mas as forças interatômicas conseguem trazer a molécula para o seu estado original. Então, elasticidade, tá joia? E aí, moçada, o exemplo mais clássico é a mola. Então, coloquei aqui para vocês uma mola ideal. Por que é chamado de mola ideal? Mola ideal porque tem massa desprezível. Cuidado, tá, moçada? O pessoal muitas vezes entende desprezível como, a física é tudo ideal. Cara, não é a questão de ideal no sentido de falar, não tem massa. Massa desprezível é massa muito pequena, uma massa tão pequena que é incapaz de afetar os resultados. É isso que quando a gente coloca no exercício, significa desprezível. Beleza? Então, tá lá, uma mola ideal, uma mola de massa desprezível. A massa dessa mola não vai afetar a deformação da mola. Opa, o que eu vou fazer ali? Então, já que é um sistema elástico, eu vou provocar deformações. Então, moçada, eu vou primeiro estabelecer ali uma linha com vocês, dizendo o seguinte, olha, cara, esse é o tamanho normal da mola, tá? O comprimento original da mola, tá? O comprimento inicial da mola, sem deformação. A partir daí, eu falo, se a mola for apertada, tá ok? Então, uma setinha indicando que eu desloquei a mola e comprimindo essa mola. O que vai acontecer? A mola vai, através, então, de todas as suas moléculas, exercer uma força restauradora para que ela volte ao seu formato original. Tá? A mola não quer ficar comprimida, ela quer permanecer no seu estado original, de maior entropia, de menor energia acumulada, ok? Então, ela quer retornar ao seu estado original. Por isso, está lá, dada uma deformação X, ela, então, aplica ao sistema, ao agente externo, ela aplica uma força elástica contrária à deformação. Contra a deformação. Bom, que legal. Então, se eu apertar a mola, surge uma força contrária à deformação. Pica-pau, e se eu esticasse a mola? Então, vamos lá. Vamos esticar aquela mola, tá? Então, uma deformação para baixo, ali um X para baixo. Para onde vai surgir a força elástica? Contrária à deformação. A mola quer sempre voltar para o seu estado original. Então, moçada, uma força elástica para cima. Beleza. E, cara, o que acontece? Seja para baixo ou para cima, a força elástica vai ser calculada sempre da mesma forma, Kx. E aí eu coloquei para vocês, moçada, a equação com todo o seu conteúdo teórico, beleza? Ali está representado o quê? O vetor força elástica, e esse vetor força elástica, moçada, ele é quem? Menos Kx. Por que menos? Menos para indicar que a força elástica, ela é oposta ao vetor deslocamento. Tudo bem? Então, moçada, ó, dando aí todo um arcabouço teórico para vocês, tá joia? Todo um embasamento teórico, profundamente teórico a respeito de força elástica. Cara, então, é um vetor, e esse vetor força elástica, então, ele é sempre oposto à deformação. Se a deformação é para baixo, a força elástica tem sentido oposto, para cima. Se a deformação é para cima, a força elástica tem sentido oposto, para baixo. Legal? Então, para calcular, eu preciso disso aqui, Pica-Pau? Não, para calcular, velho, para calcular, você vai simplesmente usar o quê? Os módulos, os valores. Então, cara, sabendo que a deformação x é a diferença entre os comprimentos. Então, o comprimento final menos o comprimento inicial, tá?
Então, sabendo que x é só a deformação da mola, para calcular a força elástica, então eu uso kx, não preciso ficar usando os vetores, né? Os vetores eu não uso para fazer conta, né? Continhas eu faço com a equação escalar. Para que eu uso a equação vetorial, então? Apenas para entender a orientação, a direção e o sentido. Para fazer contas, eu uso a equação escalar. Beleza? Ótimo. Dali, moçada, vamos entender, então, como se construiu essa ideia da equação da força elástica, chamada lei de Hooke, ou análise gráfica aí para essa lei de Hooke. Ora, coloquei agora a mola na horizontal. Uma força T1 deformadora é contrabalançada por uma força F1 elástica. Então, uma deformação provocada pela tração se contrapõe ao quê? Uma força elástica restauradora. Então, apliquei uma tração, tive uma deformação x1. Essa deformação x1, tá? Deformação para a direita, força elástica para a esquerda. Graficamente, então, teria o seguinte, olha lá, aplicada uma força F1, eu tenho um deslocamento x1. Ora, capal, se eu provocar um deslocamento maior, então uma força maior para um deslocamento maior, então lá, para uma deformação maior, tem que fazer mais força. Então, para ter uma deformação x2, uma deformação maior, eu tenho que ter, então, uma força aplicada maior. Então, para uma força F2, um deslocamento, uma deformação x2. Quer dizer que se eu fizer uma força maior ainda, eu vou ter uma deformação maior ainda. Então, lá, para uma deformação x3, eu vou ter uma força F3. Que beleza! Tá, isso leva a gente ao quê? A um gráfico de comportamento linear. Daí a lei de Hooke. Dizer o quê? Que os sistemas elásticos, eles possuem um comportamento linear. Lógico, comportamento linear até um limite. Qual o limite? O limite de resistência da mola. Se eu esticar demais, pica-pau, o que pode acontecer? Você pode provocar uma deformação permanente. Aí você sai do regime elástico e entra num regime de deformação permanente chamado regime plástico, tá? Onde há um escoamento, a mola deforma permanente. Ok? Ora, aqui eu estou analisando só o regime elástico. E o que acontece? A inclinação desse gráfico é a relação entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ora, cateto oposto é a força elástica, cateto adjacente é a deformação. Força elástica por deformação é exatamente o K que aparece na equação da força elástica, a constante elástica, K. E K, constante elástica, moçada, pode ser medido como sendo o quê? Então, força por deformação, Newton por metro, ou, isso óbvio ali, ó, Newton por metro é o sistema internacional, ou Newton por centímetro, quilograma força por centímetro, quilograma força por metro. Então, unidade de constante elástica é força dividido por distância. Então, Newton dividido por metro. Beleza? Tá? Unidade do sistema internacional, do SI. Que legal, cara. Agora, capal, pode acontecer de o cara pôr mais de uma mola ao mesmo tempo. Então, uma associação de molas. Se eu trabalhar com duas molas, então, uma mola 1, uma mola 2, a mola azulzinha e a mola verdinha, tá? Eu posso trocar essas duas molas por uma mola só, e essa mola equivalente de constante elástica K equivalente pode ser determinado como? Então lá, se as duas molas trabalham lado a lado, então em paralelo, eu posso substituir essas duas molas por uma equivalente de constante elástica calculada como soma das constantes. Então, K equivalente é o K1 mais o K2, ok? Então, trocar as duas molas por uma só equivalente, que faz o papel das duas. Tá joia? Capão, se eu aplicar ali uma força F àquele conjunto, aquela força é distribuída para as duas molas. Então, tem duas forças elásticas para cima para equilibrar uma força F para baixo. Tudo bem, moçada? Tá? Agora, capão, e se eu tiver as molas ligadas uma na outra? Então, associação de molas em série. Se uma mola for ligada à outra, então lá, a mola azulzinha ligada na mola verdinha, aplicada uma força ao conjunto, o que vai acontecer? As duas molas vão se deformar, tá certo? E
posso trocar as duas molas por uma mola só. E essa mola equivalente, de constante elástica equivalente, é calculada como? Como sendo 1 sobre K equivalente, que é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Cara, isso está me lembrando uma coisa, pica-pau, está me lembrando resistores. Aliás, está me lembrando capacitores. Porque a forma de calcular lembra muito capacitores. Cara, capacitor em série é calculado com esse tipo de estrutura. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E a mesma coisa para capacitores em paralelo é calculado do jeito que a gente representou na figura anterior. Então você fala assim, puxa, cara, me lembra um pouco. Legal essa estrutura do série paralelo, né, galera? Tá? Aqui no caso, estamos falando de mola. Mola em série, vou calcular, olha lá, com a soma dos inversos. Então, 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Beleza? Falta só um detalhe para a gente terminar, moçada, que é o seguinte, tá lá. Quando você aplica a força num conjunto de molas em série, a força ela é transferida. Então, se eu aplicar uma força F na mola 2, essa mesma força é transferida para a mola 1, ok? Então você fala assim, cara, se eu tiver uma mola entre as minhas mãos e apertar a mola com uma força F, quanto vai ser sentido pela outra mão? A mesma força F. A força é só transferida. E já caíram vários exercícios de vestibular nesse sentido. Você fala assim, olha, foi dada uma mola. Tá aqui a mola entre as mãos, ó, tá vendo? Ó, vou apertar aqui para você ver, ó, e vou soltar. Tá vendo? Tem a mola aqui. Ó, cara, se eu apertar um lado com 10, o outro lado vai sentir 10. Beleza. Então a mola está sujeita a 20 newtons de força? Não, a mola só transfere a força. Então, aplicou-se 10 newtons de um lado, transferiu 10 newtons para o outro lado. Tá ok? Moçada, então, molas só transferem forças. Ok? Muito bem, moçada. Até o próximo vídeo.